Pessoal, bom dia. Deus abençoe grandemente a gente. Vou tentar compartilhar mais um raciocínio, mais um pensamento, sobre a palavra de Deus do dia de hoje. E eu meditando aqui, eu pensei em falar sobre arrependimento. O que significa arrependimento? Arrependimento é quando a pessoa faz alguma coisa ou aconteceu alguma coisa e a pessoa pensa, chega à conclusão: poxa, isso não está muito certo, ou não está certo o que eu fiz, ou deixei de fazer, a forma que eu agi ou reagi não está certo. Aí a pessoa se arrepende e há uma mudança de comportamento quando se é arrependimento. Existe a diferença de arrependimento e remorso. Remorso é quando a pessoa faz alguma coisa de errado e a consciência dela cobra. A consciência dela fala, isso está errado. Aí a pessoa chora, a pessoa pede até desculpa, dependendo do que ela fez, se foi com alguma pessoa. Só que não muda nada. Passa alguns dias ou algum tempo, a pessoa, quando ela percebe, ela está fazendo exatamente aquilo que ela tinha pedido desculpa, perdão. Ela está fazendo tudo novamente. E o arrependimento, ele faz a pessoa raciocinar, a pessoa pensa, reconhece que está errado, e a pessoa muda. Ela se converte daquilo, ela muda. Se a pessoa era mentirosa, toda vez que ela pensar em mentir novamente, como ela está arrependida de ser uma pessoa que fala mentira, ela vai procurar andar na verdade. Se a pessoa é desonesta de alguma forma, quando ela se arrepender, ela vai procurar a não ser desonesta mais, ela vai mudar, Mas se tratando das coisas espirituais, a primeira pregação do Senhor Jesus, após ele ser batizado, ele pregava sobre arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus até vós. João Batista, que foi aquele que preparou o caminho antes de Jesus começar o ministério dele, ele falava com todas as pessoas: arrependei-vos. Essa palavra, ela tem um poder muito grande, porque sem arrependimento não há salvação. Sem arrependimento não tem como ser salvo. Por quê? A Bíblia fala que todos nós pecamos e fomos destituídos da graça de Deus, ou seja, da presença de Deus. Mas Deus, com um plano grandioso de salvação através do seu Jesus, ele nos deu a oportunidade novamente de ser salvos, ele procurando salvar a humanidade através de Jesus, e nos deu a oportunidade de salvação mediante ao arrependimento. Deus, ele é perfeito. Uma pessoa, se tem uma coisa que afasta o ser humano de Deus, essa coisa se chama pecado. Então, uma pessoa que ela está em pecado, ela está longe de Deus. Não significa que um cristão, uma pessoa que é de Deus, não significa que ela não vai errar. Mas existe uma diferença enorme entre pecar e viver em pecado. Uma pessoa que vive em pecado, ela tem a consciência de que o comportamento dela está desagradando a Deus, e ela continua. Isso é estar em pecado. Uma pessoa que peca é algo involuntário, é algo que ela, nossa, errei, fiz tal coisa, não é algo planejado, não é algo que a consciência dela já condena, não é algo que ela já tem ciência que está errado e está fazendo. Então a primeira pregação de Jesus foi essa. Ele pregava muito sério e convicto nessa questão do arrependimento, porque quando uma pessoa ela se arrepende, é um ato de humildade, de falar assim: poxa, estou errado, cara, não está muito certo, não, eu vou mudar. E detalhe, uma pessoa que é cobrada a mudança, por exemplo, se uma pessoa chega perto de você e fala: você tem que mudar isso, isso e isso, essa pessoa que está ouvindo essa cobrança, ela vai se sentir
vai sentir mais, para ela vai ser mais difícil dela mudar, porque o ser humano não gosta de ser cobrado. Então, no que diz respeito a arrependimento, só tem o efeito quando a própria pessoa cai em si e pensa, poxa, isso está errado. Porque quando alguém cobra, a pessoa fica resistente. A pessoa fala, eu não vou mudar, ela pensa, eu não vou mudar, não, eu sou assim, ponto. Mas quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, aí a mudança. Porque arrependimento não é algo que, não é uma torneira que você abre lá, sai, arrependimento e pronto. Porque muitas pessoas fazem assim, ó. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não tem problema não, depois eu peço perdão para Deus e está tudo bem. Errado, a pessoa pode até pensar dessa forma, ela pode até pensar que acha que vai dar certo, mas quando for na prática mesmo, ela vai perceber que ela não é tão forte da forma que ela pensa, e não é tão fácil da forma que é. Eu vou lá, me arrependo e está tudo certo. A Bíblia fala que arrependimento é dom do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não te convencer do pecado, não pense que vai, amanhã eu me arrependo, não vai. Amanhã eu mudo, não vai. Se não tiver a manifestação do Espírito Santo na questão do dom do arrependimento, a pessoa pode pensar, eu vou fazer, depois eu peço perdão, está tudo bem, está tudo tranquilo. Não vai conseguir. A pessoa pode fazer o teste, ela não vai conseguir. Por quê? Arrependimento é dom do Espírito Santo. Se a pessoa não for humilde o suficiente para pedir a Deus, reconhecendo que é falho, que é pecador, que está errado, que fez isso e fez aquilo, que precisa mudar, sem a ajuda do Espírito Santo a pessoa não vai mudar. Mais cedo ou mais tarde, como eu falei no início do vídeo, a pessoa vai estar fazendo aquilo novamente. Então, um raciocínio que eu queria trazer é isso. Não está em tempo de brincar de ser cristão, não está em tempo de brincar de ser de Deus. Tô lá no mundo, tô aqui na igreja. Não está no tempo disso não, já não tinha tempo para isso. Hoje em dia, a gente vê sinais de guerras, coisas assim, que está escrito na Bíblia que vão se cumprir. O tempo está curto, muito curto. Então cabe a nós abraçar a oportunidade, abrir mão mesmo daquilo que é errado, daquilo que é do mundo, daquilo que é da carne, aquilo que só agrada a gente Deus não se agrada daquilo que a gente quer, daquilo que a gente está fazendo. Então vamos pegar firme com Deus, abraçar a oportunidade, porque se tem uma coisa que as pessoas fazem lá no inferno é orar. As pessoas clamam no inferno como nunca clamaram aqui em terra, nunca clamaram em vida. Elas pedem para Deus uma oportunidade no inferno. Elas pedem para Deus que dê uma chance delas voltarem. Mas quantas chances as pessoas, nós, na grande maioria das vezes, desperdiçamos enquanto está a vida, achando que o amanhã é certeiro. A gente não sabe se o nosso último dia é hoje. Não está em tempo de brincar, não está em tempo de cochilar, não. A Bíblia fala, seja sóbrio e vigilante. Então cabe a gente esse raciocínio de voltar para as coisas de Deus. Quem não ora, ora. Quem não jejuma, volte a fazer o jejum. Eu não vou na igreja, volte a frequentar a casa de Deus. Tem gente que pensa assim, não, mas eu oro em casa, eu não preciso ir na igreja. Pensa um pai que tem um filho que mora longe, em outro país, em outro lugar. Aí esse filho liga para o pai todos os dias, chamada de vídeo, ligação. É bom. Mas pergunta para o pai se ele preferiria que o filho estivesse na casa dele, ou por videochamada, ou por ligação. Então é importante que se vá à igreja. Deus ele pede para que a gente congregue como igreja na casa dele. Nós somos filhos. Deus ele prefere que a gente vá à casa do que simplesmente a gente fazer oração no nosso quarto, na nossa casa. Então que Deus abençoe, que a gente pense e volte à prática das boas obras e abandone aquilo que é de errado, aquilo que desagrada a Deus, tá bom? Deus abençoe a gente, que
a gente consiga crescer um pouco e voltar a ter um coração humilde, como no primeiro amor, voltado para as coisas de Deus, procurando agradar a Deus, preocupado com o que Deus pensa a meu respeito, o que Deus pensa disso que eu estou fazendo. Porque o arrependimento é isso, a pessoa pensar, raciocinar, cair em si e pensar, poxa, Deus está se agradando disso ou não? Isso que eu estou fazendo vai me levar aonde? Então que Deus abençoe, que a gente consiga voltar o nosso coração ao arrependimento, a ter humildade, em nome de Jesus. Deus abençoe e até o próximo.